Desde muito antes, por exemplo, da era cristã, que já se falava de arquétipos, que já se tentava entender o significado desse universo de ideias, de símbolos. Eu já comecei a definir para vocês. Desse universo de ideias, de significados, de imagens que, muito mais do que a gente pensa, moldam o nosso jeito de ser. Definem quase tudo. Acho que tudo, né? Definem tudo que a gente faz na nossa vida, mesmo que a gente nunca tenha ouvido falar sobre isso. Mesmo que a gente não saiba, não faça a menor ideia do que significa isso, eu digo para vocês que os arquétipos são a base do nosso comportamento. E estou falando aqui que desde antes da era cristã já se falava sobre isso. Por exemplo, Platão falava da existência do mundo das ideias. E que nós aqui, vivendo na Terra, seríamos uma representação pálida do que se passa nesse mundo das ideias. Aliás, quem vai dar a expressão arquétipo, quem vai dar nome aos bois, vamos assim dizer, quem vai escolher esse nome dos arquétipos para definir isso que a gente vai falar hoje, foi um psiquiatra suíço que viveu entre o final do século XIX e o século XX, chamado Carl Gustav Jung, que é o meu preferido de todos os tempos, é a minha maior referência teórica, conceitual e profissional, diga-se de passagem, mas foi o Carl Jung que trouxe uma sistematização desse assunto, né? Escrevendo livros, fazendo conferências, explicando para todo mundo o que significa um arquétipo, mas a palavra arquétipo que ele cunhou foi inspirada no significado ou nos prefixos, ou seja, na simbologia da palavra dos gregos. Então, Jung reconheceu que essa ideia já era uma ideia que vinha de muito tempo e, portanto, escolheu essa palavra grega para designar esse campo que nasceu, portanto, numa estruturação que ele fez a partir do século XX. E o que seria arquétipos, então? A gente pode entender os arquétipos como os modelos, como as estruturas que norteiam tudo que nós fazemos e que aparecem na nossa vida tanto pelos nossos comportamentos em dadas situações, por exemplo, quando acontece alguma coisa no mundo, eu me comporto, o jeito como eu reajo, isso tudo faz parte de um conjunto de modelos de comportamento que já estão intrinsecamente ligados ao meu psiquismo. Por exemplo, eu sou uma jovem mulher solteira que tenho um determinado tipo de vida e de repente eu tenho um filho. Aí todo mundo costuma dizer, né, que quando nasce um filho, nasce uma mãe. Mas por que nasce uma mãe ali? Essa mãe precisou fazer um curso de maternagem? Não. Ela foi aos poucos incorporando uma ideia de um arquétipo que já existe nela, e nesse caso é o arquétipo da mãe, que vai tomando forma e vai se manifestando no seu comportamento. Então os arquétipos é como se fossem esses modelos pré-programados que todo mundo tem, e tem desde que a humanidade é a humanidade, e que vão sendo ativados na medida em que as situações vão acontecendo na nossa vida. Então, esses modelos, como eu estou dizendo, né, eles aparecem tanto na manifestação do comportamento de dia a dia, como aparecem também em todas as produções humanas, inclusive nos sonhos. Por isso que os psicanalistas, né, a partir de Freud, depois Jung, e muitos dos trabalhos na área da psicanálise ou da psicologia analítica trabalham com a interpretação dos sonhos, porque os sonhos representam esses arquétipos, né? Os sonhos representam uma série de símbolos que têm significados muitas vezes extremamente profundos na manifestação que a gente faz no nosso dia a dia. Os arquétipos aparecem nas imagens, os arquétipos aparecem em qualquer elemento que tenha algum tipo de significado. E eu vou explicar para vocês agora brevemente como é que o Jung concebeu essa teoria dos arquétipos, obviamente bebendo das ideias dos gregos, mas a questão é a seguinte. Jung, além de médico psiquiatra, né, ele era também um grande apaixonado pelos elementos culturais e religiosos. E era um homem extremamente rico, que vivia na Suíça, nasceu quase no final do século XIX, e o Jung ele tinha uma paixão por culturas antigas, a tal ponto que aos 12 anos de idade o Jung já falava 6 idiomas. E ele se tornou um simbologista, assim, por paixão, e ele, como um homem muito rico, começou a viajar o mundo inteiro tentando se aproximar de culturas antigas, né? Viajou para a África, viajou para as Américas, viajou para a Austrália, viajou o mundo inteiro tentando fazer um entendimento desses elementos culturais humanos.
E a conclusão, eu podia ficar aqui o dia inteiro contando as coisas que ele descobriu, mas a conclusão básica que o Jung descobriu foi a seguinte: gente, as culturas antigas, por mais que sejam muito isoladas umas das outras no tempo e no espaço, no fim das contas elas estão falando sobre as mesmas coisas. Elas têm histórias extremamente parecidas. Vocês sabiam, por exemplo, só para fazer uma representação aqui do que ele estava dizendo, que a ideia de uma virgem que concebe um bebê para que esse bebê se torne o salvador da humanidade, que aí vocês podem se recordar do exemplo cristão de Jesus, pois vocês sabiam que essa mesma história aparece em diversas culturas, algumas delas muito anteriores ao próprio cristianismo, e culturas que nunca tiveram contato umas com as outras. E isso aqui é só um exemplo, existem milhares de exemplos de histórias que vão se repetindo, que vão sendo contadas, obviamente com alguma adaptação ao lugar, ao tempo, ao clima, a aspectos daquele povo e tal, mas no fundo, concluiu Jung, são as mesmas histórias sendo contadas. E aí, como é que isso é possível? Não existia internet, as pessoas não tinham como usufruir de um convívio como nós temos hoje em dia, e hoje em dia seria fácil explicar isso, né? Um grupo influenciando o outro e tal, mas não, pensa, 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos atrás não tinha contato entre os grupos. E a única explicação que o Jung descobriu para que essas culturas contassem as mesmas histórias em tempos e em lugares diferentes era que essas histórias faziam parte do psiquismo humano. E aí que ele vai conceber um conceito muito interessante chamado inconsciente coletivo, em que ele defende que ao mesmo tempo que todos nós possuímos o nosso inconsciente individual, que é fruto das nossas experiências individuais, possuímos também um inconsciente coletivo que é formado pelas experiências que a humanidade inteira já vivenciou. A tal ponto que o Jung faz a apresentação do seu conceito de psiquismo humano baseado nos elementos self, que é o nosso jeito de ser, a manifestação diária, inconsciente individual, que são as nossas histórias pessoais, e inconsciente coletivo, que é essa herança simbólica, cultural que todos nós herdamos ao nascermos. E a partir do inconsciente coletivo, é que os arquétipos se manifestam. Seriam como roupas guardadas no armário e de acordo com o clima, se está chovendo, se está fazendo sol, se hoje é um dia de praia, se hoje eu vou fazer uma escalada, eu vou ao meu armário do inconsciente, pego a roupa mais adequada e a uso para usufruir dessa experiência. Seria mais ou menos isso que a gente faz com os arquétipos. Todos nós, portanto, temos uma série de pré-programações, uma série de pré-comportamentos que estão arquivados no armário do nosso inconsciente coletivo e de acordo com as situações a gente vai no armário e pega a resposta mais adequada para aquela situação que se apresenta. Então, de modo geral, essa é a ideia do inconsciente coletivo norteando os arquétipos, que são essas roupas, né? Que são essas representações do dia a dia que a gente acaba construindo. E aí, se a gente parar para pensar nessa ideia do Jung, a gente vai entender que toda a história humana é construída a partir de arquétipos. As histórias que a gente conta, as lendas, as mitologias, por exemplo, as mitologias grega, romana, mitologia hinduísta, todas elas têm personagens, têm narrações que representam esses arquétipos. Se a gente vai estudar os deuses do Olimpo, por exemplo, na mitologia grega, cada deus, Zeus, Afrodite, Hera, cada um desses deuses representa um tipo de arquétipo, um tipo de resposta, um tipo de simbologismo, um tipo de representação imagética, uma série de coisas que fazem com que esses arquétipos sejam apresentados e reconhecidos. Porque aí eles começam a fazer sentido para as pessoas quando elas veem essas manifestações e reconhecem nelas, inconscientemente, de uma forma bastante simbólica, o que esse arquétipo representa. Essa ideia de Jung, ela é tão poderosa, ela mudou radicalmente o pensamento no século XX, fazendo com que muitos pensadores e principalmente muitos produtores culturais usassem a teoria dos arquétipos
para construir as suas narrativas, seja nos filmes, seja nas histórias, nos livros. Um exemplo mais clássico, talvez, que eu possa dar para vocês de como que isso é poderoso, é um dos estudiosos, né, que a partir de Jung consolidou uma teoria grande sobre simbologismos, sobre símbolos, é o Joseph Campbell. Escreveu um livro muito interessante, O Herói de Mil Faces, e ele trabalha muito esses símbolos que são as representações dos arquétipos. E vocês sabiam que George Lucas, ao ler um livro do Joseph Campbell e entendendo essas ideias dos arquétipos, né, essas ideias dos símbolos e tal, ele ficou tão impressionado com aquilo. Ele falou, meu Deus, a gente não pode fazer nada que não seja baseado nessa ideia do simbologismo, né, dos arquétipos e tal, que ele contratou, né, vamos dizer assim, o Joseph Campbell como seu consultor. Levou por algumas vezes o Campbell para sua fazenda, para os dois conversarem, trocarem ideias, e foi a partir dessa consultoria do Joseph Campbell, foi a partir do entendimento dessas personagens arquetípicas que George Lucas consolidou toda a ideia da saga Star Wars. E você pode ser fã ou não, eu não sou muito, mas independente de você ser fã ou não de Star Wars, você há de concordar que isso mudou o mundo e se tornou um sucesso retumbante. Por quê? Porque a história de Luke Skywalker, a história de Darth Vader, Princesa Leia e todos esses personagens, na verdade, são histórias simbólicas. São histórias arquetípicas, são histórias profundamente construídas a partir de imagens que estão guardadas no nosso inconsciente coletivo. E quando a gente assiste uma história como essa, a gente se identifica imediatamente, não objetivamente, pensando, eu gostei disso porque aqui tem um arquétipo. Não, a gente se identifica porque o nosso arquétipo, o nosso inconsciente se conecta com essa ideia. E quando se conecta com essa ideia, faz um plug poderoso e a gente se apaixona por aquela narrativa. Por isso, né, que todos os sucessos mundiais, a gente poderia aqui falar de Harry Potter, a gente poderia falar da série Friends, a gente poderia falar de qualquer um dos seus livros, filmes ou séries preferidas, analisá-los aqui conjuntamente e a gente entender que existe uma base arquetípica em todos eles. Qualquer roteirista de cinema, quando vai começar a construir o seu enredo, ele estuda a teoria dos arquétipos para definir cada personagem. A gente não vai encontrar personagens principais brigando no mesmo arquétipo. Cada personagem é definido com base em um dos arquétipos possíveis e ele é todo concebido para representar no seu jeito de falar, nas palavras que ele mais usa, no seu jeito de se vestir, nas suas cores, padrões, enfim, no conjunto de representações imagéticas aquele arquétipo que ele representa. Se o arquétipo é a base do sucesso das histórias, dos filmes, o arquétipo está na astrologia, nos signos do zodíaco. O arquétipo está nas cartas do tarô. O arquétipo está na representação dos apóstolos de Jesus. Já falei das mitologias, né? Hindu, Arjuna, né? Ganesha. Quem gosta de histórias hinduístas reconhece os arquétipos, os símbolos no estudo. O arquétipo está no folclore. O arquétipo está em tudo. O arquétipo está no jeito que eu estou conversando com vocês aqui hoje. O arquétipo está no que vocês fazem no dia a dia. O arquétipo está em tudo. Por isso que a gente tem que estudar cada vez mais. Aí volta a minha pergunta, que eu não esqueci dela. Eu comecei, fiz uma voltinha voltando aqui. Se o arquétipo está em tudo, inclusive na forma como a nossa marca lida com os seus consumidores, por que não a gente pega os arquétipos sob o nosso controle, definindo o nosso jeito e escolhendo o arquétipo que a gente quer comunicar para fazer que esse sistema de significados que vão ser gerados, quer a gente queira ou não, faça sentido para aquilo que a gente quer construir para a nossa marca.